Olá, eu sou o professor Miqueias, eu leciono matemática para os alunos do Fundamental e Médio e hoje essa aula vai ser direcionada aos alunos do 8º ano do Fundamental, onde nós vamos fazer uma pesquisa, né, sobre os temas de jogos matemáticos, visando assim nos preparar melhor para as apresentações do TCA que ocorrerá o ano que vem para todos os alunos do nono, tá? Nessa parte aqui eu vou dar algumas dicas para vocês de como vocês podem elaborar melhor o trabalho de vocês na parte de pesquisa, que é um dos temas também que caiu na sondagem de matemática, falando sobre essa parte de elaboração, levantamento de informações e tal, tá? E aí nós vamos dar algumas dicas na parte da formatação dessa pesquisa e aonde que você pode pesquisar alguns sites, você pode pesquisar os jogos e tal, e como estruturar isso num trabalho. E a gente tem algumas orientações, que não foi eu que criei, tá? Da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? E aí estrutura isso, né? A data da fundação dessa associação dos anos 1940, e aí tem, assim como a gente tem estrutura para fazer as coisas, né? Sei lá, móveis, eletrônicos e tal, a gente também tem uma estrutura básica para os trabalhos, tá? E nesta aula eu vou mostrar para vocês como fazer 3 itens, vamos dizer assim, principais, né? Para a gente começar a ter contato com essas coisas. A capa, a folha de rosto e também a parte da referência, tá? Então, nesta aula eu vou usar o computador, né? A versão que eu tenho do Word aqui é a versão 2010, tá? Dá para você ver pelo ícone aqui, certo? E, bom, não tem muita diferença das outras versões e tal. E aí tem uma estrutura que eu montei aqui para vocês, basta vocês pesquisarem e colocar aqui, eu vou detalhando as situações, tá? A primeira parte que a gente vai fazer é a questão da margem, que a gente coloca. Dá para fazer essas funções no celular também, tá, pessoal? Mas o computador, geralmente o aplicativo tem mais recursos, mas dá para fazer no celular também, tá? Bom, a primeira parte é a questão das margens, que seria a parte da lateral aqui, que já está aqui para vocês, e aí vocês podem ir apagando, tá? No arquivo que eu mandar para vocês, vocês podem apagar essa parte, que isso aqui são orientações que eu coloquei, então não precisa estar no seu trabalho. Então, a margem superior, 3 centímetros, margem da direita, 2 centímetros, margem inferior 2 centímetros e margem da esquerda 3 centímetros, tá? A margem da esquerda ela tem 3 centímetros, porque geralmente vai ser a parte que a gente vai usar para encadernar ou grampear, então vai estar mais ou menos 1 centímetro aí de margem, tá? Dos locais. Onde que a gente vai mexer com essas configurações? A gente tem aqui os menus e nós temos a opção layout da página, tá? E aí tem algumas configurações que você pode fazer, uma delas é a margem. Ele tem algumas margens personalizadas aqui, tá? Que já são utilizadas e tal. Nós vamos aqui na parte de personalizar, né, as margens, né? Que é margens personalizadas, certo? E aí nesta janela ele vai abrir para você configurar. Você pode usar setas aqui ou você pode digitar qual que você quer, certo? Eu vou digitar que eu acho mais rápido aqui. Então, ó, 3 centímetros na superior, 3 centímetros na esquerda, 2 centímetros na margem inferior, então aqui eu só vou apagar, e 2 centímetros na direita. Então essa é a configuração básica aí da margem, certo? Não vai dar para ver muita coisa visualmente aqui, mas essa parte aqui da régua que fica cinza, na tonalidade cinza, seria a margem, tá? Então já fiz essa parte aqui, então
vou apagar. Agora tem a parte da estrutura da capa, né? A estrutura da capa seria começando com o nome da instituição que você vai entregar esse trabalho. No caso, vocês é a MF, né? A MF Joaquim Osório Duque Estrada, que é o nome da escolinha que a gente chama carinhosamente de JOD, né? Aí já tá aqui. A formatação, tá vendo? Centralizado e tal, não sei o que, é o que você precisa fazer aqui, tá? Então, basta selecionar o texto, clicar, segurar o botão esquerdo do mouse sobre o texto que você quer apontar aí já tem as configurações. Então aqui não precisa né? Isso aqui são só orientações. Os nomes, tá? Eu vou usar como exemplo o meu nome e o do Anderson, né? Que é o professor coordenador junto comigo no 8º B, tá? Então Anderson da Silva Soares, né? Que é um dos integrantes, e o meu nome, né? Miqueias Alves Fonseca. Repara que eu coloquei em ordem alfabética, tá? Tá aqui, ó, centralizado, tamanho 14 ou 12, nesse caso aqui o tamanho está 14 ou 16, tá? Espaçamento entre as linhas já está aqui, mas caso você queira mexer nessa função, é aqui que a gente usa, né? A ideia do espaçamento. E ordem alfabética, tá? Já fiz essa parte, então não há necessidade de fazê-la novamente. E aqui o tema, tá? O tema, você pode colocar o tema principal, por exemplo, jogos matemáticos, mas eu acho melhor já colocar o tema mesmo do jogo que você escolheu. No caso, eu vou usar como exemplo o bingo, o bingo matemático, que foi uma das atividades que nós fizemos ao decorrer desse tempo aí que nós estamos juntos, tá? Bom, então essa é a parte. Aí tem aqui a cidade, no caso que nós estamos, São Paulo, e o ano que esse trabalho foi realizado, certo? Bom, então tá aí a capa, tá? Eu gostaria que vocês imprimissem, que fica melhor para poder fazer, certo? Agora a contracapa, né? Ou agora chamado de folha de rosto, tá? Então tem alguns itens parecidos com a capa, né? Começando com o nome, tá? Anderson da Silva Soares. Acho que é isso o nome desse camarada, mas vamos lá. Miqueias Alves Fonseca, né? Então, que no caso seria um pouquinho do que tem lá na capa, né? Aí aqui o tema do trabalho, novamente. Então, bingo matemático. Então a formatação já está aí. E aí aqui eu coloquei para vocês, né, na folha de rosto, a única coisa diferente que tem é por que nós estamos fazendo esse trabalho, tá? Então eu coloquei aqui um texto assim, bem padrão assim, né? Dependendo do que você for fazer, tem mais outras coisas, mas eu acho que aqui já supre, né, a ideia inicial para vocês terem contato com esse tipo de trabalho acadêmico, tá? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, porque esse trabalho, né? Então foi para a disciplina de matemática. Eu vou pôr sala de leitura também, né? Matemática. Opa. Tá. Matemática e sala de leitura, certo? Aí vocês podem colocar a mesma coisa aí, mas é para a disciplina que você está fazendo esse trabalho, tá? Bom, aí da escola aqui Osório Duque Estrada, certo? Bom, aí aqui São Paulo e o ano tranquilo, tá? Bom, aí agora o que nós vamos fazer? A partir dessa parte aqui, nós vamos estruturar algumas coisas para o nosso trabalho, tá? Que aí vai dar base para vocês realizarem aí, né?
Bom, nós vamos colocar alguns títulos para o trabalho. O primeiro que eu vou colocar é o... Aqui vai colocando a numeração dos títulos, tá? Eu vou colocar a história, tá? Mas dependendo do jogo matemático, você não tem muito história, porque tem alguns que são jogos criados e adaptados para ensinar matemática, mas nem todos eles são dessa maneira, certo? Então eu vou fazer o seguinte, como o tema é bingo matemático, então eu vou realizar aqui uma pesquisa do bingo, né? Bingo história, tá? Aí para vocês verem aí mais ou menos aqui, certo? Bom, tem alguns sites assim que a gente poderia utilizar, né? O Wikipédia também é bastante utilizado, mas tem que tomar cuidado aí, né? Porque o ideal para você ter uma boa referência é você pesquisar em pelo menos 3 sites para ver se são válidas as informações, né? Porque às vezes num site está de um jeito, no site está do outro, então aí você tem um conflito de informações, porque nem tudo que está na internet é verdadeiro. Ah, isso aí a gente já precisa ter consciência desde cedo. E aí o que acontece? Pesquisar em 3 fontes diferentes, se essa informação bater, consequentemente ela pode ser verdadeira, tá? Esse site aqui é uma revista super interessante, então é confiável essa informação, né, de blog, sabe? É uma revista que tem uma credibilidade aí, então a gente pode utilizar como referência, certo? Bom, alguns sites você vai conseguir copiar o texto todo e colocar lá, tá? Então tá aqui falando, ó, sobre a origem do bingo inteiro, de onde que veio, né? Então tá falando aqui que é a origem italiana e tal, na Idade Média, ó, 1530, tá falando um pouquinho sobre a história do bingo, tá? Do bingo, não bingo matemático, né? Então aí nesse caso aqui eu poderia usar essa informação. No caso aqui eu não vou conseguir copiar todo o texto, porque geralmente alguns sites têm alguns bloqueios, sabe, de informação e tal, mas eu vou tentar copiar aqui e provavelmente não vai copiar toda a informação. Aí, tá vendo? Copiou só uma parte, né? Mas é só para vocês terem uma ideia de como fazer. Aqui a formatação é tamanho 12 mesmo, tá? Geralmente só o título que a gente coloca em negrito, e aqui as informações, o tamanho 12 tá legal. O espaçamento aqui, o espaço entre as linhas geralmente é 1,5 que coloca. E a única coisa diferente aqui é o alinhamento justificado. Dá para ver uma diferença, tá vendo? Ele aumenta o espaço entre as palavras para que ela fique no máximo aqui na página, tá? E aí é isso, copiou, colocou, estudou. Caso o jogo não tenha história, não precisa colocar, obviamente, né? Porque dependendo do jogo você não vai encontrar, tá? Outra coisa importante da gente fazer é o caso das referências, tá? Porque essa informação, igual eu falei para vocês, da onde que ela foi tirada, tá? Então a gente precisa especificar essa informação. Então, a maioria dos lugares a gente usa sites, né? Então essa informação foi obtida nesse site aqui, tá vendo? Ó? Super Abril tal. Então essa é uma referência que eu tenho para falar que a informação é verdadeira, tá? Então a gente vai copiar e vai colocar isso aqui no nosso trabalho. Aonde? Nessa parte final aqui, tá vendo? Ó? Então eu coloquei um exemplo para vocês, né? Brasil Escola é a empresa que fez a informação tal, disponível em. Então aqui é esta informação que nós vamos colocar, tá? Então vou copiar o site, coloquei ele aqui. Não tem problema ficar desalinhado, caso a pessoa queira consultar, ela pode consultar essa informação. E aqui eu vou colocar que eu tirei isso da revista, né? Super interessante, certo? Super interessante, certo? Aí está a revista aí, né? Então tá aí, tá? Então
Essa parte aqui é para livro, mas eu acredito que vocês vão utilizar somente os sites, né? Então é isso, tá? Bom, já colocar aí o acesso, né? O acesso aí, hoje é dia 26 de agosto, né? Então, porque na internet as coisas são muito dinâmicas. Então, às vezes, a pessoa que quer procurar mais sobre o assunto não vai conseguir encontrar essa informação. Então, é importante especificar a data, porque até aquele momento essa informação estava. Depois, ela pode ter sido modificada, alguma coisa assim, tá bom? Então é isso, tá? É importante ter referência para saber de onde veio a informação, certo? Outra coisa importante é o caso como jogar, né? No jogo do bingo ou qualquer outro jogo, a gente precisa ter uma informação de como jogar. Aqui já vou colocar como item 2, tá? Mas é só por critério assim, mas vocês podem colocar de outras formas, tá? Não precisa seguir a ordem que eu falei, mas precisa ter esses temas aqui, né? Então vamos ver aqui uma outra pesquisa e vamos ver, ó, bingo, como jogar. Ó, já aparece aí algumas situações, né? Bom, aqui tem o site, não sei se vocês já acessaram, né? O Jogatina tem bastante jogos online, né? Então ele tem uma parte bem detalhada aqui do bingo, tá? Então, olha lá, existem uma grande variedade de regras do bingo, como diferentes padrões de sorteio, marcação, possibilidades de vitória. Então já está bem detalhado essa parte aqui, ó. Cada jogador pode usar de 1 a 4 cartelas de 24 números aleatórios de 1 até 75, como a gente fez na aula. Algumas versões do bingo vai de 1 até 90, mas a mais comum que está sendo utilizada é essa de 1 até 75. Aí ele explica tudo detalhadamente. Então o importante aqui é que vocês estudem, né, essa parte do jogo para vocês poderem analisar, né? Então tá tudo bem detalhado, aquela parte das colunas do bingo, né? O B vai de 1 a 15, que é para facilitar a localização na hora de marcar, né? O I de 16 a 30, né? A gente até comentou um pouquinho disso sobre a aula, tá? Então isso aqui é uma boa referência aqui e tal para você poder utilizar, tá? Eu vou copiar isso tudo aqui e aí depois é só estudar, preparar para a apresentação. Provavelmente esse site aqui também, aqui até que foi, né? Foi tudo aqui. As informações aqui do bingo, dá até para mudar o título aqui, né? Caso for a informação, mas só para vocês terem uma ideia. Aí vocês vão ajustando, colocando a formatação que geralmente a gente utiliza, que é esta daqui, ó. Vou selecionar aqui, já vou arrumar aqui o tamanho 12, tá? Geralmente coloca a letra aqui, tem algumas formatações, geralmente a gente usa a letra preta, tá? E aquela informação dos espaçamentos entre as linhas e o alinhamento justificado, certo? Aí já formatou aí mais ou menos a informação. Aqui no caso, essa parte aqui tem o que a gente conhece aqui no Word como marcadores, né? Ele destaca alguns pontos principais, que é nesta função que a gente utiliza. Esse de bolinha é bastante utilizado, tem esse aqui também que é legal, interessante. Aí eu vou colocar esse que era o que estava aí, mas já está aí um pouco sobre as regras, né, o objetivo e tal do jogo. E outra coisa importante que a gente precisa fazer, a tabela aqui ficou um pouquinho desalinhada aqui, né? Eu vou até tirar, que eu acho que fica melhor assim. Bom, aí tá aí uma pesquisa bem, né, detalhada do bingo e tal. E aí outra coisa importante, né, a referência da onde eu tirei. Então essa informação aqui a gente tirou deste site, né? Então eu vou colocar ele lá, tá? O site aqui, certo? Vou colocar a empresa que criou aqui, no caso Jogatina, né? Então vamos colocar aqui, que é um site aí de jogos online,
certo? Colocar aqui disponível em, aí tá lá o site, né, para quem quiser duvidar da informação tem. Geralmente aqui o título a gente coloca, né, da empresa que criou, para dar destaque aqui a gente coloca em negrito. E aí às vezes vai aparecer assim o link do site, é só você clicar com o botão direito e remover o hiperlink, que a gente clicar aqui já vai no site, tá? Se quiser também, se não quiser não precisa, mas acho que fica legal assim, né? Acesso em, aí aqui quando a gente acessou essa informação foi no dia 26 de agosto, certo? Bom, então tá aí, tá? Já tá dando 7 páginas, hein? Mas vocês podem reduzir mais aí as informações, tá? Agora o próximo título aqui, importante também, seria o que aqui, pra gente colocar. Acho que importante ali já foi como jogar, as regras, né? Já tá tudo lá, né? Detalhado. A gente já pode dar como encerrada essa pesquisa aqui. Eu não pesquisei em mais sites porque eu já coloquei todas as informações aqui necessárias, né? Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó, vou modificar aqui, ó, regras, né? Regras do bingo é um título, tá? Aqui a parte do jogo já é outro título importante aqui. As definições aqui também já é um outro título, né? A cartela também já é um outro, né? Mas aí depende do jogo, tá? Aqui teve bastante informações, né? E a última parte, a parte mais importante, seria os materiais. Quais materiais que nós vamos utilizar para desenvolver o jogo, no caso aqui o bingo matemático. Vocês podem pesquisar também se vocês quiserem, né? Eu vou até fazer isso aqui também para utilizar a internet, né? Vou colocar aqui, ó, bingo matemático. Deixa eu ver aqui. Vai ter muitas coisas, ó, vocês vão achar na internet se vocês quiserem se aprofundar, né? Mas aqui, ó, a gente tem, vou pegar esse daqui, esse site aqui, material tal. Não tem muita coisa, né? O que utiliza geralmente no bingo, igual a gente fez, né? São as cartelas do bingo, tá? E as fichas, né? Que a gente vai utilizar. Mas se vocês quiserem pegar outras referências aí, pode ser. Foi o que eu utilizei. Aí ele tá aqui, ó, tá falando das operações de multiplicação e tal. A gente usou mais algumas outras coisas, né? Então tem as fichas, tá? Lá para utilizar. E as cartelas. Não tem muita coisa para utilizar, não. Então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui a formatação, como é que tá. Acho que tá em negrito. Vou colocar colocar aqui cartelas de bingo, né? Foi o que nós utilizamos. Já comprei essas prontas, e as fichas impressas foi o que eu utilizei aí. Mas dependendo do jogo, você vai encontrar isso com mais detalhes, tá? Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Aí vocês salvam, imprimem, né? Eu não vou colocar essa referência, vocês já viram como colocar. E aí é isso, tá bom? Qualquer dúvida, só perguntar aí que a gente ajuda. Um abraço a todos, até!